Embora, rapaziada, pegar aqui um pouquinho da coletiva de Rogério Ceni, que ele falou um pouco sobre o esporte, e também a coletiva de Daniel Paulista. Vamos fazer aqui o react com vocês. Boa noite, professor Rogério Ceni. Eu fiz essa pergunta ao Juba e vou tentar elaborar para que obtenha uma resposta convincente sua. A gente pode querer o que a gente quiser, imaginar o que a gente quiser e ter a impressão que a gente quiser. Eu quero saber a sua impressão, a sua opinião, porque para a gente fica parecendo que falta o que eu não sei, por isso que eu estou lhe perguntando, algo mais para a gente se colocar definitivamente como postulante, seja às quartas de final de Copa do Brasil, a uma outra fase, seja de Libertadores Sul-Americano ou de G4 definitivo brigando por algo maior no Brasileiro. Sempre na hora que depende da gente, dentro ou fora de casa, faltou algo mais. Na sua opinião. Eu vou falar, viu? Já vou dar a resposta antes de Rogério Ceni. Falta qualidade no grupo, pô. Tem muito mistério não, velho. Tipo assim, o time do Bahia é muito bom, o elenco tem qualidade, lógico. Mas se você quiser o algo a mais, falta qualificar mais o grupo. Tipo assim, o teu ponto esquerdo é Eric Puga, pô. Ah, então Eric Puga é ruim? Não, é um bom jogador. Mas pra tu querer ganhar algo com Eric Puga de ponta esquerda, pelo amor de Deus, gente. Aí o teu banco é Cauli, que ontem até deu um passe ali pra Lúcio, beleza, mas na média horroroso. Horroroso em 2025. Não faz nada na maior parte do tempo. Quando faz é um gol ali debaixo da barra e tal, uma coisa ou outra. Aí tu pega Michel Araújo, entra em vários jogos ali, que beleza, ajuda. Mas assim, é limitação, cara. Se você quiser o algo a mais, não tem muito pra onde correr. Lúcio Rodrigues perde um caminhão de gols. Kaique também não tem muita eficiência em finalizações. Então, é a limitação do grupo mesmo, não tem muito pra onde correr não. Assim, se você quiser o algo a mais, né? Como eu disse Baraúna. Não tem muito pra onde correr. O Bahia tem um bom time, tem um excelente time. Mas falta um pouco mais lá na frente. E lá atrás, né? Que o Bahia não tem goleiro. Ronaldo não passa segurança que, sei lá, um goleiro do top do Bahia hoje, que é top 4, top 6 de Série A, entrega. E o Bahia tem um goleiro de zona do rebaixamento da Série B. Da Série A pra Série B, no caso. É isso, cara. Por que que isso falta? Por que que isso ainda acontece? Quais fatores que levam a isso? Ou você vê diferente disso e de que forma você enxerga? Bom, boa noite, depende muito da situação. Já teve jogos em que nós jogamos mal, não jogamos bem, por incapacidade nossa. Teve jogos que nós pegamos adversários que têm mais força que a gente, tem mais potencial que a gente, e em algumas vezes, por exemplo, hoje a ausência do Puga, ela foi muito sentida, né? Nós temos em algumas posições o elenco enxuto, e nós não contávamos com essa lesão, então eu acho que faz bastante diferença. O Iago fez uma partida... E aí tem um ponto também, né? Verdade, que o Rogério Ceni falou sobre Eric Puga. Sem dúvidas ele fez falta no jogo de ontem. Ele em cima de Matheus Alexandre, o Sport ia sofrer bem mais. Não sei o que aqui ia dar, né? Se ia gerar gol, se ia gerar assistência, não sei, não tenho bola de cristal. Matheus Alexandre melhorou na marcação, mas com o Puga ali em cima dele, ia ser muito mais difícil parar o lado esquerdo do Bahia. Inclusive o Bahia atacou muito pelo lado direito. E aí o detalhe, beleza. Se tu acha aí que Eric Puga deveria estar no time titular do Bahia, hipotético, para ganhar algo, beleza. Mas e o banco dele? Nem existe, pô. O banco dele é buscar improvisações, ou botar Lúcio ali na ponta esquerda, ou Kaique na ponta esquerda. Seria, entre aspas, um pouco de improvisação, já que Kaique joga um pouco mais pela direita, né? Então, e ainda assim, Kaique não eleva muito o sarrafo, não é um jogador super decisivo. Apesar de que sim, Rogério Ceni errou muito na escalação. Era pra ele ter colocado Kaique na ponta esquerda ou Lúcio Rodrigues. Ou se fosse pra colocar Borducho e Juba, Borducho era pra ser lateral esquerdo e Juba mais avançado. Pra mim, o que o Rogério Ceni fez ontem foi inadmissível. Com todo respeito ao Rogério, que é um ótimo treinador, foi de uma burrice sobrenatural. Juba tem mais capacidade de finalização, de passe, no último terço de campo é infinitamente melhor do que Borducho. Ele colocou Borducho. E Borducho perdeu um gol, inclusive, ali, sim, na meia-lua. Só era ele buscar uma finalização com um pouco mais de calma. E ele chutou a bola de forma ridícula pra fora. Rogério Ceni errou, não tem nem pra onde. Extremamente dedicada, esforçada, pressionando muito, ajudou bastante em todos os sentidos, mas logicamente que na hora de decidir uma jogada ele não tem a mesma qualidade, por exemplo, que o Puga, mesmo porque é um jogador que joga com o pé esquerdo, jogou para dar amplitude ali, mas eu vi alguns times jogarem aqui nesse campeonato brasileiro, e o Palmeiras ganha no último lance do jogo com um pênalti. O Botafogo ganha nos acréscimos, o Santos empata, Inter empata. Eu vi muitos jogos aqui, a maioria foram perdidos em pequenos detalhes, e nós não conseguimos hoje, ofensivamente, ter um aproveitamento padrão do que nós normalmente temos. As chances que nós tivemos, a primeira com o William, depois Caio, poderia ter pifado o William, chuta, teve mais um outro, a do Iago, que ele traz para dentro, cara a cara, traz para o pé direito, o William passando novamente para chegar. Agora é um time que compete muito, que marca muito,
você vê que se dedica bastante e complica para a maioria dos times. Eu lembro que o Palmeiras ganhou aqui nos acréscimos com um pênalti que nem existiu. Então, assim, é difícil para todos, fora de casa, é difícil para todos você conseguir fazer bons resultados. E pra gente falta, logicamente, às vezes sorte, às vezes uma peça ou outra que possa desequilibrar. O único time que teve facilidade aqui na ilha foi o Cruzeiro, pô. Que meteu 4-0. Com um técnico ridículo, né, chamado Tino Oliveira, que aquilo é uma piada, é uma comédia de treinador. Mas na média, ganhar aqui do Sport na ilha não foi fácil pra absolutamente ninguém. O Fortaleza sofreu um calor arretado do Sport que era pra tomar uns 3 no primeiro tempo. Como o Rogério falou aí, Botafogo ganhou no último lance da partida praticamente. O Bragantino venceu 1-0 e fez um jogo bem ruim aqui na ilha. Aí você pega recentemente o Palmeiras venceu o jogo lá na segunda rodada da Série A, né? Com um gol com erro da arbitragem. Então, assim, a torcida do Bahia, que tava com a expectativa que o Bahia ia amassar o Sport, ia atropelar, fazer 5-0, 6-0, estava com a análise errada. E a gente cansou de falar durante toda a semana. Olha, o Bahia não goleia quase ninguém na temporada. Pra não falar ninguém, eu coloco quase ninguém pra exagerar logo, tá, gente? Não goleou quase ninguém, não é um time que consistentemente goleia, não é um time que faz 3-0, 2-0 toda hora, não, é um time que ganha ali 1-0, 2-1, às vezes tem um 3-1, um 2-0, mas na média é 1-0, 1-0, 2-1, 1-0, 2-1, 1-0, 2-1, na média é isso. E o Sport não é goleado contra quase ninguém e dificulta muito a vida dos adversários, e agora o Sport tá melhor do que o time anterior, comandado por Pepa, e lógico que melhor do que o Antônio Oliveira. E mesmo assim, quase nunca era goleado. Então, quem foi com a expectativa esperando vai golear, foi com a expectativa errada. Tava errado mesmo na análise. Determinado momento do jogo, principalmente nos momentos ofensivos. Rogério, boa noite. Na última coletiva você chegou a mencionar, ainda falando desse assunto do lado esquerdo, do Pulga, do Iago, Sim. você chegou a mencionar que não tinha características exatas do Pulga dentro do elenco. Sim. Hoje você optou pelo Iago Borduc. E em algumas situações ao longo desses seus mais de um ano à frente do Bahia, você já utilizou o Kaique, seja por situação de você ter pedido, ou por alguma situação dentro do jogo, o Kaique pelo lado esquerdo. O próprio Ademir já chegou também a cair, a partida contra o Atlético Mineiro em 2023, aquela última rodada, o gol inclusive sai com o Ademir do lado esquerdo. Por que não tentar manter dois atacantes como vinha sendo, mesmo com características diferentes, seja o Kaique, o próprio Lúcio, que já falou de jogar do lado esquerdo, enfim. Por que não dois atacantes e pela escolha do Iago Borduc na função do Pulga hoje? O Kaique rende mais do lado direito, se o Ademir, e que nós sabíamos que o Ademir ia cansar, nós não teríamos alguém de velocidade para pôr pelo lado de cá. Ele é um jogador que gosta de trazer da direita para a esquerda, para trazer com o ângulo de dentro. A melhor jogada do segundo tempo nossa é uma bola que ele traz para dentro, faz a tabela, acaba finalizando, passando perto do gol. E porque se eu usasse os dois de início, além do que o Kaique não consegue dar a mesma força física, a mesma pressão, marcação que o Iago faz, que o Pulga faz, são jogadores de características muito mais físicas. O Kaique é muito talentoso, mas eu precisava dele para colocar no lugar do Ademir, na posição que ele gosta, e porque nós temos jogo a cada 3, 4 dias. Se eu colocar os dois 90 minutos, eu machuca. No momento nós estamos, infelizmente, nós estamos com a ausência do Pulga e faz muita falta pra gente. E o Iago fez uma boa partida. É que se ele faz aquele gol de direita, a tua pergunta seria totalmente distinta. Mas, logicamente, ele não é realmente ele não tem o drible, não é um cara, né, do 1 contra 1, mas é um cara que deixou tudo dentro do campo, ajudou bastante a equipe dentro dos moldes que a gente tinha, das opções que a gente tinha para hoje. Depois, Cauli foi para ali, para aquele lado, Kaique do outro, com o Lúcio à frente. Enfim, dentro das opções que nós tínhamos, eu acho que nós deixamos tudo que nós podíamos dentro de campo. Faltou o gol, realmente. Não conseguimos fazer o gol que nos desse a vitória, como tantas outras equipes vieram aqui e ganharam por um mísero gol no final. Infelizmente nós tivemos as oportunidades e nós não conseguimos fazer esse mísero gol que Palmeiras fez, que Red Bull fez, que Botafogo fez nos acréscimos. Esse nós não conseguimos fazer. Aí os outros passam a ser muito competentes e a gente passa a ser um time que não consegue atingir os objetivos. Passou a ser incompetente e olhe lá, viu? Porque poderia perder o jogo. O Sport chegou a criar mais chances claras do que até o próprio que a própria equipe do Bahia durante toda a partida, né? Enfim. Discordo de Rogério Ceni, tá, Rogério? Discordei de você só no ponto de Iago Borduc. Não tem como concordar contigo aí não, tá, irmão? A sua leitura de jogo aí, de certo modo, tá correta e tal. Não acho que Iago Borduc fez um bom jogo, mas nem a pau. Entendo que era pra trazer um pouco de gás novo, colocar Kaique no segundo tempo e tal, ok. Joga mais pelo lado direito, beleza. Agora, Borduc de ponta, pra mim foi um erro, assim, inexplicável. Não tem qualquer explicação que vai trazer uma clareza pro torcedor do Bahia. Ah, foi por isso. Não tem. Jogou mal o jogo todo, não fez nada e ainda perdeu um gol. Tem muito mistério, tá? Bom, gente, eu ia pegar a coletiva do Daniel, mas eu vou deixar isso para um próximo vídeo, porque senão isso aqui vai ficar com mais de 25 minutos de vídeo. Então, vou deixar para um próximo. Tamo junto, tamo de volta mais tarde. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ativem as notificações também. Valeu, gente. Abraço.